Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inspirecast, o podcast oficial da Expo Brasil, que foi criado com o intuito de trazer histórias de pessoas inspiradoras, de pessoas batalhadoras que estão aqui nos Estados Unidos, brasileiros que fazem diferenças, e nós estamos aqui com mais um episódio. É isso aí. Hoje nós temos aqui a honra de receber a Márcia Oliveira. Ela que é patrocinadora master da Expo Brasil pelo 3º ano consecutivo e é uma mulher que carrega em si algo muito importante, a fé e o desejo de ajudar o próximo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dela. Márcia, muito obrigada pela sua presença, é uma honra enorme ter você aqui conosco. Obrigada mais uma vez por estar sempre do nosso lado. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. A Expo Brasil, para mim, é um evento muito importante, onde a gente tem a oportunidade de realmente ajudar os brasileiros, trazendo informações. E estar com vocês sempre é muito bom, porque é sempre um testemunho, né? Então, a gente está aqui e eu falo assim, que o nosso objetivo é servir as pessoas de uma maneira que a gente gostaria de ser servido. Então, estamos aqui para poder ajudar, servir e dar o nosso melhor. Maravilhosa, muito obrigada. Márcia, conta pra gente um pouquinho da sua história. Como é que você saiu do Brasil e veio parar aqui? Como é que foi essa ideia de vir mudar para os Estados Unidos? Tá, na verdade não foi uma ideia que surgiu. Foi assim, não sei se todo mundo vai acreditar, mas assim, nós tivemos algumas palavras, Deus mandando a gente para cá. E durante esse período foi um período desafiador, porque a gente, nessa preparação, a gente não sabia como fazer, como agir, e buscando informações, muitas informações desencontradas, que a gente pegava na internet. E foi um período também desafiador no Brasil, que eu falo que foi uma expulsão também, né? Que quando Deus quer mudar a geografia da gente, também a gente passa por esses períodos, né? E aí, nesses desencontros, houve alguns encontros, né, que a gente teve algumas pessoas que nos ajudaram, e a gente veio para Orlando, né, com uma palavra. Não sabíamos nem o que ia fazer aqui. Meu marido tem uma empresa de bota e de exportação de botas, e aí a gente falou assim, a gente vai exportar, e aí aplicamos para o visto. No primeiro ano foi muito desafiador, enquanto espera green card, espera autorização de trabalho, social. Foi um ano que eu falo assim, que Deus moeu, né? E assim, ao mesmo tempo são vários desafios de adaptações, e foi um tempo também que a gente pôde sentir também, né, a realidade do imigrante, e hoje a gente ter, tipo assim, essa dor no peito, essa compaixão com eles, com o que eles passam e o que a gente passa realmente, porque mesmo já morando há alguns anos aqui, hoje a gente tem documento, tem tudo certinho, a gente nunca deixa de ser imigrante. Sim. Então, nosso coração é imigrante. Então, foi bem desafiador. Eu falo muito isso, que muitas vezes Deus traz muitas pessoas para cá para tratar alguma coisa e para depois isso servir como propósito, né? Então, essa dificuldade que você passou, hoje ela influencia muito no que você faz, que é ajudar a comunidade brasileira através do seu trabalho, né? Sim. Oferecer apoio, suporte. Sim, quando eu vim para cá, eu tenho meu filho mais novo, ele tem TOD, que é o comportamento opositor. E ele estudava numa escola bilíngue no Brasil. Chegou aqui, ele entrou na alfabetização e ele se negava a aprender inglês. Nossa. Então foi um período muito difícil, onde assim eu me questionei várias vezes se eu estava fazendo a coisa certa. Sim. E nisso, como no Brasil ele fazia algumas terapias, algumas coisas, eu fui buscar ajuda sobre isso, porque era tudo muito diferente. E a escola só ajuda você a partir do momento em que você tem um laudo, para que você possa colocar nas acomodações especiais. Sala especial, né? Na verdade, são acomodações mesmo dentro da própria sala de aula da criança, que eles colocam alguns programas para ajudar a pessoa. E aí, eu fui buscar psicólogo, fui buscar behavior, e aí eu vi que era tudo muito caro. E eu fui buscar sobre seguro, para entender como que funcionava. E foram várias
assim, desencontros, sabe? Assim, são várias informações e como era tudo muito diferente, muito, mas muito diferente. Do Brasil. Do Brasil, os termos, como funcionava, a questão dos copês, a questão... Eu fiquei muito perdida. Sim. Então, assim, foi aí que eu comecei, tipo assim, teve uma pessoa até que me explicou um pouco, eu falei assim, eu acho que isso é uma coisa que é geral. Que várias Todo pessoas mundo tem essa dúvida, passam né? por essa mesma coisa, tem dificuldade de achar médico, tem dificuldade de entender como funciona. E aí eu fui, estudei, fiz a licença, tudo, e aí quando eu peguei minha licença, eu falei, eu vou ajudar as pessoas. Aí eu ia de casa em casa, oferecendo, porque na época aí eu fazia por bairros, né, explicando como funcionava, os planos, esse tipo de coisa, porque até então não tinham tantos brasileiros que falavam sobre isso. Em quantos anos isso? 8 anos. Então, assim, não tinham tantas pessoas e, assim, era um tema, assim, que ninguém sabia te explicar. Sim. O povo só falava, assim, é muito caro e é muito difícil. Sim. E que você não vai conseguir. Queria voltar um pouco aqui sobre a sua chegada. Depois a gente vai falar mais sobre chegar ali na parte da empresa. Mas você falou que veio para cá uma palavra, né? Debaixo de uma palavra. E o nosso podcast, ele é um podcast para inspirar pessoas, né? E a gente fala também de fé. E além da gente falar do empreendedorismo, e eu queria, se você quiser compartilhar com a gente, como que foi essa palavra, como foi essa experiência que você teve com Jesus antes de vir para cá? Como é que foi isso? Tá, na verdade, eu sempre, assim, eu sou cristã há muitos anos e eu participava de uma igreja que tem muito foco no ministério infantil. E num desses encontros, porque eu era bem ativa, eu ajudava nos encontros com Deus. E num desses encontros, o meu filho mais velho teve uma experiência com Deus com 7 anos. Muito forte. E nessa experiência, Deus deu algumas palavras para ele. E assim, essas palavras foram assim, tipo assim, muito, tipo assim, ele foi tomado por Deus e Deus foi falando várias coisas com ele e ele teve muita convicção. Então, com 7 anos ele chegou e falou, mãe, eu preciso aprender inglês, nós vamos para outras nações, eu vou pregar o evangelho. E foi muito lindo isso, sabe, assim. Só que assim, a gente pegou aquilo, né, e aí, claro, a gente já fez a nossa parte de pôr em escolas bilíngues para que eles pudessem, mas até então a gente não tinha se movido para mudar para cá. Quando foi em 2016, 2017, a gente começou a receber muitas palavras de que o nosso tempo ali já tinha dado e que era um tempo da gente mudar. Então, assim, era muito específico. Então, assim, era um tempo assim, olha, eu vejo vocês dentro de um avião e um visto sendo aprovado, vocês em outro país, fazendo a obra de Deus. Eu vejo não sei o quê, Deus está levando vocês, Deus está mudando vocês. Só que a gente não entendia, tipo assim, como. Só que como a gente começou a buscar, né? Quando assim, você recebe uma palavra, você começa a caminhar, eu pelo menos sou assim, sou muito obediente, então eu tento caminhar em direção àquilo. Sim. E eu comecei a buscar como que eu faria isso. Aí eu comecei a estudar sobre vistos, comecei a estudar o que eu poderia fazer, de qual maneira que seria feito isso, em qual lugar que era para mim ir. E comecei a orar muito. Foi uma época que a gente orou muito, assim, sabe? Assim, aquele negócio de ir pro monte todo dia para orar. E a gente orava muito, muito, muito mesmo. Para entender qual era a direção, para entender, né, mesmo claramente o que era que Deus tinha pra gente. Legal. E nisso a gente vinha com visto, aí a gente já havia pago tudo pro advogado, aí uma amiga falou, olha, tem esse outro visto, aí a gente mudou tudo. E foi um período assim que a gente, tipo assim, 45 dias, Deus abriu uma porta que a gente falou assim, que era pra gente estar aqui nos Estados Unidos em 45 dias para fazer o ajuste de status para as crianças começarem um ano letivo. E assim foi feito. Chegamos aqui meio sem entender muito bem, né, o que a gente ia fazer. Então foi um período que
É desafiador, porque a Sim. gente chegou e falou assim, meu Deus, e agora? Chegamos aqui. Só que nunca a gente teve dúvida dentro do coração. A gente sabia que era o propósito. Então, assim, por mais difícil que tivesse as situações, porque, assim, você gastar em real, ganhar em dólar, manter uma casa, todos os desafios, a gente tinha uma convicção dentro da gente que a gente estava no lugar certo. Sim. E isso foi assim. E aí eu comecei a orar, eu falava assim, Deus, a gente está aqui agora. Aí quando saiu o nosso Full Employee Authorization, eu falei, agora a gente está aqui. Então o Senhor mostra pra gente o que a gente tem que fazer. Sim. Mudar de país e migrar é muito desafiador, né? Como você mesmo já colocou aqui, nós somos imigrantes, a gente sabe como é desafiador. Mas qual foi o primeiro maior desafio que você teve ao se mudar para cá? Olha, foi entender como funciona as regras aqui. Isso eu achei bem assim. Só que como eu sou advogada no Brasil, eu vou muito na fonte das coisas para entender. Eu acho que a recolocação, né, você encontrar algo para você trabalhar, para você fazer. Teve muita informação errada, sabe? Que a gente vê pessoas que às vezes chegavam próximo e que não eram, assim, informações tão boas. Sim. Então, assim, hoje eu falo para todo mundo, filtra tudo. Tipo assim, não descarta nada. Filtra tudo, põe numa peneira, procura ver a fonte, ver se aquilo ali é verdadeiro. Porque, assim, tem muita informação. Os grupos de WhatsApp são uma bênção, mas, ao mesmo tempo, elas podem ser a destruição. Porque o que tem de fake news, de pessoas indicando serviço para ganhar dinheiro... Hoje em dia está mais desafiador, né? É muito Eu acho que, alguns anos atrás, o desafio era encontrar informação. Era difícil, né? Hoje é saber qual a informação é correta e que dá para confiar, né? Filtrar as informações, porque tem muita informação que tem um interesse por trás. Exato. E aí isso é muito complicado. Então, assim, eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, gente, vai na fonte. Sim. Vai na fonte, vai no site. Hoje existe Google Translate, se a pessoa não lê inglês, põe no Google Translate. Verdade. Coloca, mas vai na fonte. Porque... Tem várias outras ferramentas também que você consegue identificar se aquilo ali é verdade, se aquilo é mentira, né? Tem ferramentas igual o ChatGPT, você consegue colocar, o Gemini, você consegue colocar lá, olha, essa informação aqui tá correta? Ele vai buscar outras fontes para dizer se aquilo ali é correto ou não, ou mais conteúdos ajudando aquela informação, né? Confirmar que aquilo é real, né? Aquela informação, porque a gente tá vendo demais muitos golpes aparecendo aqui nos Estados Unidos, a questão de migratória, a questão de seguro, saúde, Então, assim, muitas vezes nem é golpe, mas às vezes, do jeito que a pessoa vende o negócio, acaba a pessoa tá num prejuízo, né? Não precisaria. Depois, o produto é sério, o produto que eu tinha vendido é sério, só que não valia para aquela pessoa. Aquele produto não funcionaria para aquela pessoa. Para aquele momento, aquele talvez. Momento, exato. Então, eu acho que é isso. Então, assim, e também entender as necessidades de cada pessoa. Por quê? Porque existem situações em que aquela necessidade é X, não tem como. Então, assim, a gente tem que entender qual que é a necessidade da pessoa, para que a gente possa também servir a pessoa de uma maneira correta. Sim. Então, não é fácil hoje. O que assim, a minha dificuldade aqui? Primeiro, né? Vamos lá, se você muda para cá. Primeiro é você se recolocar. Sim. Porque, vamos falar a verdade, sem dinheiro aqui a gente não faz nada. E ganhando em real, gastando em dólar, não é fácil. Então, assim, isso é muito importante. Segundo, informações sérias sobre vistos, sobre advogados, para não cair no conto do vigário. Sim. Porque esse período do processo imigratório é um período assim que Deus trabalha muito conosco. É sabe, verdade. Assim, onde a gente é muito testado, forjado, e é um período de muita instabilidade. Tem gente que é muito fácil, mas para a maioria é um período sofrido. É verdade. Os custos são muito altos. Então, assim, tem todas essas questões e, além disso, eu creio assim, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vem. Por exemplo, você tem filhos, ter atenção à questão de onde morar, escola para criança. Sim.
Porque... Muito detalhe, né? Eu costumo dizer que mudar de país é nascer de novo, né? Você vai aprender tudo, você não sabe a língua, você não sabe as regras, você não entende o que eles falam. É como se você estivesse nascendo de novo sendo adulto, o que Exatamente. traz uma dificuldade, um nível de dificuldade bem maior, E né? romper com o que a gente também, com a nossa... Primeira coisa que a gente tem que romper com a nossa mente. É Porque, verdade. assim, tudo a gente fala, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, é difícil, eu não sei a língua, então se eu não sei a língua, vai procurar aprender a língua. Sim. Se você não aprender a língua, você procura alternativas para se comunicar. Sim. Então, assim... Pesquisa e estudo constante, né? Exato. E toda empresa tem, né, passa daquele ponto ali da ideia até virar um negócio de verdade, até ter uma estrutura. Como que foi o início da Help4U? Quando que você viu assim, ó, agora nós temos uma empresa, agora chegou a hora da gente crescer, chegou a hora de desenvolver? Como que foi isso aqui nos Estados Unidos? João, o meu foi muito engraçado. Então, assim, Deus me empurrou mesmo, né? Então, me empurrou para esse negócio de seguro-saúde. Eu comecei do jeito que eu falei para vocês, de pouquinho em pouquinho. Eu ia, atendia um numa casa, atendia outro. E a partir do momento em que veio a pandemia, que aí foi proibido a gente fazer essas visitas em casa, porque aí você não poderia mais, né? Por exemplo, imagina se eu pego o Covid e eu passo Covid para 10 pessoas, por isso. Então não poderia. Então foi um momento onde as pessoas começaram a aceitar o atendimento online. E aí foi quando a gente começou a estruturar, porque dava mais tempo, porque aqui em Orlando tudo é muito longe. Então era meia hora para ir, meia hora para voltar para fazer um atendimento. Então era muito contado o tempo. Então começou a você ter mais tempo e aí foi a hora que eu precisei me organizar como empresa. Para que eu pudesse crescer, estruturar. Então, assim, foi meio que um empurrão. Uhum. Aí foi a hora que a gente falou, não, agora é a hora da gente ter uma estrutura, é a hora de contratar alguém para ajudar. E aí foi gradualmente, a gente foi fazendo de acordo com a demanda. E como estourou a pandemia e a saúde foi uma coisa que todo mundo ficou muito apavorado, porque os custos são altíssimos aqui. Um custo com uma emergência aqui, ele pode quebrar todo o seu planejamento. Porque, assim, qualquer continha, eu mesmo, o ano passado eu tive uma emergência médica, fiquei 5 dias internado. Minha conta veio $350 mil. Meu Deus. Então, assim... Por isso que é muito importante ter um seguro-saúde, né? Muito importante essa. Empreender também é errar, aprender e ajustar a rota, né? Sim. Você lembra, assim, de algum erro que fez com que você mudasse alguma coisa, ajustasse a rota e melhorasse os seus processos através de algum erro, assim? Sim, já aconteceu. A gente teve alguns problemas, né? Então, que eu tive, às vezes, até na contratação de pessoas, maneira como que conduzir. Então, assim, hoje eu percebo que, assim, eu tenho... As pessoas que trabalham comigo hoje, elas têm que ter a mesma visão. Uhum. Então, Importante. assim, hoje a primeira coisa que eu acho que é mais importante na minha empresa é a questão, assim, eu tenho paciência com o processo da pessoa. Sim. Mas ela precisa entender qual que é o lema da empresa, que é servir. Entendeu? Sim. Então, assim, foi importante a gente criar uma visão, a gente criar processos, a gente começar a buscar forma de nos resguardar, forma de conduzir os procedimentos para que a gente pudesse agir com mais eficiência e pudesse ajudar mais pessoas. Porque uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer nada. A gente não consegue, a gente precisa aprender a delegar. Verdade. Mas a delegação, ela exige um processo. A gente precisa aprender a delegar também, né? Sim, e também você tem que ter um processo para outra pessoa entender. Exato. Mas o mais importante é você ensinar a pessoa a ver sobre os seus olhos, sobre os seus valores, sobre o que você pensa. Por exemplo, lá na nossa empresa, eu falo para todo mundo que a gente tem que servir as pessoas como Cristo serve a igreja. Então, a gente vai todo mundo servindo. Então, assim, nós somos uma igreja, eu falo que é uma igreja lá. Uhum. Então, assim, então a gente tem como os nossos funcionários, então, assim, eu tenho cuidado com eles, a gente tem...
E quando os funcionários aprendem a entender, eles por si só, eles superam. E isso faz toda a diferença, porque eu sou cliente da Health for You Insurance e o atendimento é realmente diferenciado. A maneira com que eles atendem, a maneira com que eles falam, eles ligam e falam e eles têm cuidado e atenção. Qualquer dúvida que a gente tem, um problema que a gente tem, eles parece que eles botam no colo ali e levam como se fosse deles até resolver o problema. Então, realmente é um atendimento diferenciado que a gente vê que vem justamente da visão e do propósito que você criou ali atrás e que você alinha todo mundo, né? Todo mundo que trabalha com você precisa estar alinhado no mesmo propósito. Sim. Muito legal. Isso é muito importante. Eu acho que esse foi o meu maior desafio, até encontrar esse ajuste e a gente alinhar. Sim. Isso, sabe, assim, alinhar tudo. Aí quando todo mundo entendeu, a coisa fluiu. Sim. Você diria que esse é um dos segredos do seu sucesso? Eu creio que sim, porque sozinho a gente não é ninguém. Sim. Sabe? Nós somos, assim, todo mundo precisa de todo mundo. E a gente tem que ter uma visão de um conjunto, de servir. Sim. Então, assim, que eu acho que a gente tem que... Eu não procuro entender o que a concorrente X ou Y ou Z faz. Eu procuro entender o que eu estou falhando. Sim, o que você pode melhorar, né? Muito importante. Essa é uma excelente dica para os empresários aí, hein, gente? E falando sobre ajudar, né? Principalmente a nossa comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, você sempre criou a Health for You pensando na comunidade brasileira, em atingir a comunidade brasileira, ou não? Isso foi acontecendo depois? Como que foi isso no início de vocês? Então, no começo foi muito partindo da minha necessidade pessoal e da necessidade das outras pessoas que eu vi que tinham as mesmas dúvidas que a minha, principalmente as mães de escolas, que a gente via, aí eu falava assim, nossa, elas não conseguem achar médico, aí eu comecei a fazer a lista de médico. Ai, não sei o quê, então vamos fazer isso. Então, foi aí que surgiu esse tipo de querer ajudar. Mas hoje a gente vê que até o próprio americano, que mora aqui, que são muito, eles não têm muito conhecimento. Não tem mesmo. Eu não sei, mas eu diria talvez que até menos. Inclusive, eu indiquei uma americana para vocês, porque ela precisava de um seguro de saúde e ela estava desesperada porque ela precisava encontrar um trabalho, nem que ela ganhasse menos naquele trabalho, porque ela precisava de um seguro de saúde e sem trabalhar ela não ia poder ter saúde para ela, para as filhas dela. E eu, não, mas tem um plano de saúde, não é bem assim e tudo. Então, e ela não sabia, americana. E aí ela entrou em contato e... Então, eles também não têm, né, informação. A informação parece que é difícil para todos, não só para os brasileiros. Eu acho que, culturalmente falando, aqui nos Estados Unidos, o americano ele é muito condicionado a algumas coisas e tem alguns tabus que eles não sabem romper, de verdade. E não buscam informação. Porque nós, brasileiros, a gente é acostumado com não em tudo e a gente vai atrás do sim. Encontrar uma solução, né? A gente tenta encontrar uma solução. O americano, ele já é o contrário. Ele segue a regra. Sim. Estritamente a regra. Quando sai da regra, ele fica perdido. Exato, foi o que aconteceu com essa. Não, eu só posso ter seguro-saúde se eu estiver trabalhando numa empresa. Eu, não, você pode ter seguro também se trabalhar. Sim. Então, assim, eu acho que aí hoje a gente está ajudando algumas comunidades hispânicas, a gente tem americanos, que a gente tenta ajudar. Mas, assim, o nosso público, grande maioria brasileiro, porque também a gente acaba conhecendo, né, mais brasileiros, a gente se envolve muito com a comunidade, então é isso. A gente já falou aqui, né, um pouco sobre a sua fé, a gente sabe que a fé faz parte, ela te guia como pessoa, mas que a empresa também precisa de estratégia. Nós que somos cristãos, não tem como não misturar, né? A gente sempre vai... caminha lado a lado com a nossa estratégia. Teve algum momento que você percebeu que a fé te ajudou grandemente na estratégia da empresa, do seu negócio, para crescer? Vanessa, o tempo inteiro. Não vou te falar uma coisa, porque tem hora que a gente olha que é só Deus. Porque assim, igual, por exemplo, nós temos os momentos críticos, que é o período do Open Enrollment.
que são um período que você tem, tipo, 45 dias para poder renovar todos os planos que você fez a vida toda. Sim. Então, assim, é um problema muito grande, porque entrar em contato com todo mundo, entender a necessidade da pessoa para o próximo ano, porque a gente faz tratamento, tem gente que usa. Então, assim, reajustar a renda, reajustar vários fatores. E aí, nessa hora, muitas vezes a gente erra. Até falo assim, de verdade, porque muitas vezes você não... Eu posso falar porque, assim, eu sou cheia de erro. Somos humanos, né? Todos erramos. E muitas vezes você acerta. Então, assim, tem hora que você tem que pedir para Deus uma estratégia. Fala assim, Deus, como fazer para contatar todo mundo? Como que eu vou fazer para isso? E, assim, buscar a estratégia física mesmo. Tem hora que é os WhatsApp da vida, grupo, não sei o quê... pessoas juntar, relocar a equipe para algumas coisas. E aí a gente tem que agir de acordo com o que a gente, naquele momento, está na nossa mão. Então, assim, são desafios muito grandes que você tem que tomar rápido. Sim. Porque você não tem tempo, igual, por exemplo, fechou a janela, fechou, a pessoa fica sem plano. Então, muitas vezes, a pessoa a pessoa mudou de telefone, você não consegue contatar a pessoa, você não consegue falar com as pessoas. E é muito difícil, porque aí o plano, por exemplo, ele pode renovar automaticamente, que acontece. Sim. Só que, às vezes, a renovação automática pode renovar com um plano muito mais alto, não sei o quê. Então, assim... são coisas que a gente tem que pedir discernimento para poder agir mesmo e buscar estratégias mesmo, igual, por exemplo, contratar, às vezes, um CRM bom, para que você possa filtrar as informações, para que você possa agir de maneira efetiva naquele grupo de risco, porque a gente sempre tem aquele, olha, esse daqui é um grupo de risco, que está com algum documento, que está pendente ainda, que o documento, às vezes, não foi aprovado pelo plano. Então, sim, a gente tem o tempo inteiro buscar informação. Sim. E você tá sempre entendendo o que a gente vai fazer daquela informação. Sim. Então, e fora as mudanças que a gente vem passando, que são... Muda o tempo todo, né? São coisas que a gente... tá tendo, né, assim, que a gente, com a mudança de governo, cada hora é uma surpresa. Sim. Então, a gente tá tendo que entender como que vai funcionar, se vai mudar. Então, assim, é o que eu sempre falo, buscar direto na fonte a informação. É o que Sim. eu faço e quando eu vejo a informação na fonte, e a partir disso passar as informações para os clientes de maneira correta. Eu tenho uma dúvida. Eu vi que nos últimos anos, né, nos últimos meses aí de renovações, estão aumentando muito os valores dos seguros. Você sabe falar, assim, explicar por que está acontecendo isso e como a gente faz para diminuir esses valores? Se tem como, Se né? tem como. Na verdade, o que aconteceu foi que na pandemia houve alguns incentivos para que as pessoas buscassem planos de saúde. Então, houve um tax credit aumentado. Então, os seguros aqui, os do Marketplace, eles têm o uso do tax credit, tá? O tax credit, ele não é um charge public, mas ele é uma obrigação que a pessoa tem que declarar imposto de renda. E aí, nessa época, houve esse aumento do tax credit para que abaixasse o valor dos planos e esse valor desses planos ficassem mais acessíveis para que o maior número de pessoas pegassem. Sim. Agora, com o Trump, houve uma medida para diminuir o tax credit, porque ele está relocando, né, as verbas, inclusive, para o ICE, né? Uhum. E houve também, então, assim, houve uma relocação, né, desse tax credit, então houve uma diminuição desse tax credit. E aí, o que aconteceu? O valor dos planos subiram um pouquinho. Mas hoje, o que a gente instrui, né? Então, a gente vai ver. A pessoa usa muito. Então, aí a gente pode buscar alternativas, planos alternativos, para que possa a pessoa atendê-la. Mas mesmo com essa diminuição do tax credit, hoje eu vejo que os planos ainda não são inacessíveis, entendeu? Para 90% das pessoas, os planos ainda estão ok. Então, assim, a faixa ainda está ok.
No Brasil, as pessoas pagam 4, 5 mil reais de plano de saúde. Para ter um plano bom, né? Para ter um que plano atenda bom, bem. acessível. Uhum. Então, aqui a pessoa pagar, vamos pôr, $400, que seja 500, 600 dólares, não é algo... Principalmente levando em consideração o valor das contas de hospital, né? Mas hoje ainda existe um crédito, então, só que menor do que antes, né? Então, por isso que a gente ainda consegue ter acesso ao plano de saúde um pouco mais acessível, porque ainda existe um crédito. Sim. Porém, a pessoa precisa, então, declarar imposto de renda. Como que fica, então, no caso dos estudantes? Então, a questão dos estudantes é uma questão, assim, que eles podem ter plano de saúde? Podem ter plano de saúde. Mas eles têm que declarar imposto de renda. Hoje em dia, existem os estudantes que têm o OPT, que tem um Work Permit, tem um Social, eles podem, ok, normal. Existem os estudantes também que eles declaram por uma empresa. Por exemplo, o estudante ele tem uma empresa, essa empresa, qual que é o fato, que eu vou falar assim como advogada, tá? O que é o fato gerador do imposto de renda, tá? É a pessoa ter renda. Se você tem uma empresa, vamos lá, não vamos ser hipócritas. O cara trabalha aqui, porque ninguém vive aqui... A maioria trabalha, não tem como. Não tem como. Ele tem uma empresa. Então, se o cara tem uma renda, ele gerou o fato gerador, que é o imposto de renda. Ele não vai. Sonegar imposto é pior para o processo imigratório dele do que a pessoa... Estudar e trabalhar. Entendeu? É que, na verdade, quando a pessoa tem uma empresa, não necessariamente ela trabalha. Às vezes a pessoa só... Porque o que pode é ter a empresa, não trabalhar, ela declara, né? Mas declara, de renda. como dono da empresa. Não uma pessoa que está trabalhando na empresa, o dono da empresa. Porque a questão é isso, é como é feito, né? Você, como estudante, não tem autorização de trabalhar, mas tem autorização para ter uma empresa e ter funcionários. Então, sim, mas ela tem uma renda. Exato. Ela tem, porque vai vir ali para ela. Aí agora, como que o contador internamente faz isso, aí não é da minha competência. De verdade, eu não sei te informar. Sim. Mas assim, o que eu já vi alguns contadores fazer é declarar essa renda dessa empresa. E eu também já vi casos de pessoas, porque parece que tem uma isenção dos estudantes, eu acho que é de 5 anos, alguma coisa, abrir mão dessa isenção e declarar a renda do Brasil. Até porque essa isenção, ela tem alguns limites. E aí, pelo que eu entendi de alguns contadores, dependendo do tempo que a pessoa está, ela tem que declarar mesmo o imposto de renda. Então, assim, eu não sei de verdade como que o estudante vai declarar essa renda, de que maneira que ele faz isso, porque isso é uma coisa que é uma estratégia fiscal dele, do contador. Sei que existem alguns que fazem, a maneira com que eles fazem podem ser essas, mas é o que pode ser feito. Ou o estudante pode fazer o plano também, full price, se ele preferir. Falar assim, olha, não vou declarar renda, eu vou fazer o plano full price. Aí entra sem o crédito, entra sem o crédito e paga mais caro. Ou ele faz também um plano, tem aqueles planos que é de seguro, tipo assim, de urgência e emergência, que eles podem fazer. Mais barato, né? Não é tão bem mais barato, é um pouquinho caro. Mas que vai atender esse processo dele durante esse período. Então, assim, alternativas existem. Só precisa buscar as fontes, né, corretas para fazer da melhor maneira possível. E entender como que ele vai comportar. Então, ele vai ter que entender com o contador qual que é a necessidade dele, o objetivo dele. Legal. E hoje, né, depois dessa sua trajetória aí de 8 anos que vocês estão aqui empreendendo nos Estados Unidos, o que contribuiu para essa evolução como empreendedora aqui nos Estados Unidos? Você já era empreendedora no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, o que contribuiu para essa evolução aqui? Então, para evolução assim da Health for You no geral, o que eu entendi foi, primeiro, buscar entender um pouquinho de cada coisa, porque assim, você tem que entender um pouco de imigração, você tem que entender um pouquinho de contabilidade, você tem que entender um pouquinho de muito de plano de saúde, muito da necessidade do cliente. E isso faz com que assim, a gente, tipo assim, o seu negócio, ele
não se resume só ao seu negócio. Você tem que ter uma visão estratégia de tudo que envolve o seu negócio. Então, isso faz com que a gente fique atento ao que está acontecendo. Então, assim, e a gente tem que sempre se reinventar, entender o que está acontecendo e buscar uma alternativa para aquilo. Porque, assim, são momentos. Então, assim, igual agora, a gente está passando esse momento do Trump. Então, a gente tem que saber se portar diante de cada momento. Dançar conforme a música, né? E entender as necessidades daquele momento. Sim. O que eu enxergo, assim, que é muito desafiador aqui, é essa questão de realmente de não saber o que espera amanhã, entendeu? É verdade, as coisas mudam muito, né? Isso é um pouco assim, essa falta de previsibilidade, Verdade. entendeu? Isso afeta muito qualquer negócio hoje aqui. Então, assim, a questão da mão de obra no geral é muito complicado. É um cenário que no Brasil a gente não tem. É verdade. Então, assim, é muito complicado. E, de uma maneira geral, o brasileiro aqui, ele é muito afetado nessa questão imigratória. O americano não tem esse problema, mas pra gente, nós temos muito esse problema de não saber o que vai vir pela frente. Sim. Então, é sempre estar alerta e buscar se reinventar. Eu acho que é isso que... Excelente. Mas você é uma empresária de sucesso, começou aí do zero, sozinha, batendo na porta das pessoas, indo um a um, e hoje transformou a sua empresa nesse sucesso enorme que é a Health for You Insurance. Vários lugares que eu ando e as pessoas falam sobre, ai, nossa, sou atendida pela Health for You, eles são excelentes, conhecida pela excelência no atendimento. Então eu queria te perguntar, para quem está começando a empreender agora aqui nos Estados Unidos ou está pensando em começar, qual mensagem você daria para essa pessoa? Faça o seu melhor sempre. Sempre, independente se é pequeno ou se é grande, porque é a colheita. É verdade. É no pequenininho que você começa. Então, assim, se no começo você faz o seu melhor, não tem como você não colher frutos. Então, os frutos, eles vêm da gente, primeira coisa, da sinceridade. Verdade. Que eu acho que é fundamental em qualquer business, a pessoa agir de uma maneira honesta. Sim. Transparente e buscar o melhor. Segunda coisa é fazer como se você estivesse fazendo para você mesmo. Então, assim, se você está instalando o piso, faz o melhor piso da sua vida. Entendeu? Se o cara vai reconhecer ou não, o problema do cara. Mas você fez o seu melhor. O melhor que você dá conta. Sim, muito bom. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas é uma excelente dica. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Foi um prazer enorme ter você aqui, Márcia. Você é com certeza uma mulher, uma empresária que nos inspira. Ai, vocês também, viu? Eu fico assim, sabe? Eu sou agradecida por conhecer vocês, porque eu vejo em vocês a questão de querer ajudar todos de uma maneira séria, coerente. Não é só questão de, eu vou ganhar dinheiro, porque o grupo que você criou para ajudar todo mundo. Foi um grupo de apoio. Então, a gente vê, às vezes, coisas absurdas que o povo põe, assim que você olha e fala assim, meu Deus. Mas a maneira com que vocês conduzem é muito bonita, porque vocês buscam a veracidade, vocês buscam entender as coisas e vocês vão, assim, criando estratégias, né? Igual, por exemplo, essas feiras Expo Brasil. É uma maneira de reunir pessoas. Exato. Então, assim, das pessoas se conhecerem. Porque hoje a gente vê muitas pessoas que elas buscam se aproximar uma das outras com a questão de eu preciso fazer um network a qualquer custo. Exato. E esse network a qualquer custo, muitas vezes, atropela pessoas. É verdade. E a gente não pode trabalhar desse jeito, a gente não pode atropelar valores para chegar em algum lugar. Exato.
Exatamente. Não é à toa que nós temos essa parceria aí já há tantos anos, né? Porque a gente sempre fala, a gente busca estar junto com a gente pessoas que têm o mesmo propósito, que tá alinhado no propósito, que pensa da mesma maneira, que gosta de ajudar. Então, é o que eu sempre digo para as pessoas que estão chegando, que querem nos buscar para fazer parcerias, e as nossas parcerias são duradouras por isso, porque, como você falou, da mesma maneira que na hora de contratar um funcionário, você precisa que seja alguém que tenha o mesmo propósito, que esteja alinhado, a gente também acredita que para fazer negócio não é sobre o dinheiro, é sobre o alinhamento de propósitos. O dinheiro, ele vai vir como consequência depois. Então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer por mais um ano estar conosco na Expo Brasil, por mais um ano ser nossa patrocinadora Master, por estar com a gente no grupo já há tantos anos também, e que Deus abençoe grandemente cada vez mais a sua vida, os seus negócios. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada a vocês também, que Deus continue abençoando vocês, assim, cada vez mais e realizando os sonhos, os desejos do coração de vocês, e que vocês possam continuar sendo boca para pessoas que estão lá de fora e também possam explicar a realidade, né, para os imigrantes, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vê de uma maneira tão verdadeira, tão clara na internet. Esse é o nosso objetivo, né? Sempre falar a verdade com transparência, ajudar o máximo de pessoas que a gente puder com transparência. Obrigada. Se essa história te inspirou, compartilhe com aquela pessoa que está começando a jornada aqui nos Estados Unidos. E também eu quero fazer um convite para você. Assista os próximos episódios, tem muita gente legal vindo aí. E outro convite, dia 18 e 19 de abril, nós teremos a Expo Brasil. Fala um pouquinho da Expo Brasil aí, irmão. É isso aí, nós esperamos você à Expo Brasil, que é a maior exposição de empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos. Um evento pensado para apoiar, ajudar a comunidade, engrandecer o nome dos empresários brasileiros, porque o que a gente tem de empresário brasileiro bom aqui nos Estados Unidos não está escrito. E é por isso que a gente traz eles para cá, para contar a história deles, inspirar você a ser essa pessoa também, um grande empresário de sucesso. E se você quer alcançar esse sucesso, esperamos vocês dias 18 e 19 de abril na Expo Brasil.